Olá pessoal, hoje eu trouxe aqui uma análise bem objetiva sobre a banca Consulplan. Digo objetiva para a gente não ficar perdendo tempo, então eu tentei aqui trazer os pontos importantes da aplicação de prova que essa banca faz. Tentei pegar provas somente do ano de 2024, de cidades em que o Instituto Consulplan aplicou prova, para não ficar uma coisa muito defasada, né? Por exemplo, uma prova que foi aplicada lá no ano de 2019, de repente a equipe já até mudou, o banco de questões da banca mudou, então eu tentei pegar tudo realmente desse ano para a gente estar analisando, vendo o que realmente é importante focar, o que não tem uma tendência de cair dentro de prova, e no final eu deixei 2 questões para vocês tentarem fazer sozinhos, o gabarito vai estar lá no final também. Primeiro ponto importante que eu queria comentar aqui para vocês são assuntos repetidos, assuntos comuns dentro das provas analisadas, estilo da prova e tamanho da prova. E aqui de assuntos comuns nas provas analisadas, assuntos recorrentes, assuntos que estavam presentes em todas as analisadas: saúde da criança, princípios, diretrizes e objetivos do SUS e saúde da mulher. A gente sabe que saúde da criança é um assunto muito amplo, porque fala tanto daquela criança bem pequenininha lá, o bebê, o recém-nascido, até aquela criança um pouco maior lá, dos seus 10 aos 12 anos. Então, realmente ali, o assunto saúde da criança, ele é um assunto muito amplo. E ele estava presente em todas as provas analisadas do Instituto Consulplan do ano de 2024. Ou seja, o que isso te chama a atenção como candidato? Que é um assunto que não dá para ignorar. É um assunto que você tem que pegar ele firme, pegar todas as fontes possíveis. No meu canal tem alguns vídeos, mas tem outros vídeos também sobre saúde da criança no YouTube. Na verdade, tem muito assunto sobre saúde da criança. Nós vemos alguns sites de confiança também que tem esse assunto. Temos apostilas, então é um assunto que não dá para negligenciar. E falando em apostila, aqui no primeiro link dos comentários, eu deixei aqui fixado no primeiro comentário o link do material do professor Alan Souza. Tá aqui no primeiro comentário, se você quiser aí um material de qualidade e que vai te dar uma direção para a questão dos estudos, tá ok? Tá aqui no primeiro comentário fixado. Então, voltando aqui, saúde da criança é um assunto bem amplo e não dá para negligenciar. Princípios, diretrizes e objetivos do SUS, eu já havia comentado aqui no canal, que é um assunto muito recorrente. A gente encontra ele bem completo lá na Lei 8080 de 90, nossa Lei Orgânica da Saúde. Então, lá está bem completo e é um assunto que cai bastante. As bancas adoram questões relacionadas a princípios e misturar o conceito de um e do outro, e diretrizes também. Dentre esses 3, princípios, diretrizes e objetivos, os objetivos caem com menos frequência. Agora, princípios e diretrizes são realmente aí os preferidos. E depois vem saúde da mulher, que acontece a mesma questão que acontece em saúde da criança. É um assunto muito amplo, pode cair sobre mamografia, preventivo, doenças comuns nas mulheres, pode falar de uma determinada faixa etária ou não. Então, pode falar também da gestante, então mistura ali também com a saúde da criança, com a saúde da gestante, da mulher. Então, é um assunto que não dá para negligenciar, não dá para esquecer dele. Se você vai fazer prova da banca Consulplan e você não sabe muito bem no que focar, não deixa a saúde da mulher de lado, porque é uma banca que tem essa tendência de cobrar a saúde da mulher. Você vai falar, Tayane, tudo bem, mas são só esses 3 assuntos que são importantes? Na verdade, não. Esses 3 assuntos são recorrentes em todas as provas desse ano. Só que eu reparei que tem outros assuntos que também caem, né? Eu vi em mais de uma prova, como por exemplo a PNAB, né? PNAB, Conselho Nacional de Saúde, eu vi cair em 2 provas. Deixa eu ver mais o que aqui, que eu tinha até anotado aqui também um outro negócio, mas foi de uma vigilância epidemiológica, eu vi cair apenas em uma prova. E DST, que eu achei que a banca poderia cobrar bastante, eu também não vi com tanta frequência. Mas isso não significa que você não deva estudar essas coisas, porque a banca ela pode sair totalmente do curso dela, né? Ela pode sair totalmente da curva e aí ela vai cobrar DST. Então, assim,
Eu continuaria focada nos meus estudos, só que eu daria uma atenção especial para as 3 matérias que eu citei agora há pouco, tá? Vamos agora para a parte de estilo adotado nas provas analisadas. O que eu notei foi que essa banca sempre começa com português e aí vem aquele textão e aí ela tem perguntas ali relacionadas a esse textão, tanto a parte de interpretar o que você leu, quanto algumas outras questões de ortografia, mas sempre a ver com palavras retiradas do próprio texto. Então, a parte de português de cara vai vir um textão e isso foi em todas, gente, sem exceção. Parte de informática, eu vi que as perguntas não são muito longas, e em todas foi cobrado sim atalhos de teclado. Para quem aí ainda não sabe muito bem o que são os atalhos de teclado, são perguntas do tipo: qual é a opção, por exemplo, de copiar, que seria o Ctrl+C, a de colar, Ctrl+V. Peguei aqui um exemplo bem simplesinho, mas ela tem essa tendência de cobrar atalhos de teclado. Matemática também eu vi questões de porcentagem caindo em mais de 3 provas. Eu vi também que gosta de cobrar questões, né, sobre percurso, também foi o que eu observei em matemática. E vindo aqui para a parte que é o foco do canal mesmo, que são os conhecimentos específicos, o que eu notei foi que geralmente caem mais de 10 questões. O que eu notei foi que ela às vezes coloca só 5 de informática, 5 de matemática, para ela poder colocar 20 de conhecimentos específicos. Então, na parte de conhecimentos específicos, ela capricha, né? Ela aumenta a quantidade, ela coloca questões um pouco mais elaboradas, um pouco maiores também. Então, isso daí é uma questão importante. E sobre legislações do próprio município, né? Que aquela prova foi aplicada, eu vi que nem todas as cidades ela cobra isso, como por exemplo a lei orgânica, né? Não é toda cidade que a Consulplan aplica a prova que ela cobra o regime jurídico dos servidores, a lei orgânica, não, nem todos. E eu vi que é uma banca que não tem o costume de cobrar notícias atuais, conhecimentos gerais, ela não é de cobrar, pelo menos das bancas, das provas, que eu analisei desse ano, ela não é de cobrar conhecimentos gerais. Ela cobra, às vezes, como eu falei, lei orgânica, a legislação própria lá do município, mas não foram em todas. Isso é bom porque pelo menos é uma coisa a menos para estudar, dá para focar nessas outras 4 áreas aqui, que vamos combinar que já dá um certo trabalho aí. Tamanho da prova, em todas eram 40 questões, nem mais nem menos, todas eram 40 questões. E aqui, gente, eu deixei 2 questões para vocês estarem aí fazendo sozinhos. Tentem fazendo, pausando o vídeo e no final vai ter o gabarito. Acho que isso é uma forma bem assim legal de vocês testarem os conhecimentos, ver o que tá faltando, ver o que tá legal, o que dá para manter, tá ok? O gabarito tá lá no final, eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Tentei fazer de uma forma objetiva, resumida, porém objetiva, mas que trouxesse para vocês informações relevantes, já que vocês vão fazer prova dessa banca ainda esse ano, e eu espero que esse vídeo tenha ajudado, tá ok? Obrigada pela atenção de vocês mais uma vez e bons estudos!